Fala turma, tranquilo? Essa é uma questão da apostila de vocês que caiu originalmente na SpaceX. O Jonathan me mandou no privado para eu resolver e é uma questão bastante interessante. Ela não é difícil, mas tem muitos pontos conceituais interessantes. Inclusive, eu demonstro um teorema que eu nunca vi em livro nenhum. Pode ser que tenha, mas de fato eu nunca vi. Então prestem bastante atenção nela e me deem esse feedback depois se vocês entenderam o teorema, ok? Então, um grande abraço e bons estudos. Vamos analisar bem o gráfico dessa questão. É uma função quadrática, ok? Seu gráfico é uma parábola. E algumas coisas importantes que a gente deve notar. Em primeiro lugar, o ponto onde a curva corta o eixo y é o 13. Isso significa que o termo independente, o c da nossa função, já é 13. E uma coisa interessante é que ele disse que o A é o vértice. Bom, se A é vértice, a projeção dele sobre o eixo x nada mais é do que o x do vértice. Então, nós vamos colocar essas duas informações em linguagem matemática e utilizá-las para resolver o problema. A primeira informação relevante é que C é o ponto de contato da curva com o eixo y. Isso significa, de cara, que C é igual a 13. Lembrando que a nossa função é uma função do tipo ax2 mais bx mais c igual a y. Então, eu já conheço um dos parâmetros dessa função, eu conheço o parâmetro c. Além disso, o b é o x do vértice. E aqui eu quero fazer um adendo que o b que eu me refiro não é o bzinho da função, ok? É o b maiúsculo, aquele ponto que está no gráfico. Pelo fato do b ser x do vértice, ele é média aritmética entre o 0 e o 4. Porque o 0 e o 4 possuem a mesma imagem. Reparando aqui no desenho, podemos ver que a imagem do 0 é 13 e a imagem do 4 também é 13. Portanto, o b, que é o x do vértice, tem que ser a média aritmética desses pontos, ok? Então, o b é igual à média aritmética entre 0 e 4. Professor, mas eu sei que o b é média aritmética das raízes, né? O x do vértice é média aritmética das raízes. Só que essa função não possui raízes. 0 e 4 não são raízes da função. Então, por que eu posso afirmar isso? Fica tranquilo que a gente vai provar essa afirmação assim que a gente resolver a questão, ok? Então, vamos lá. O b, portanto, vale 2. E o b, pessoal, é o x do vértice. Bom, se ele é o x do vértice, ele pode ser escrito como menos b sobre 2a. Como ele vale 2, igualamos isso a 2 e achamos uma relação entre a e b. Concluímos que b é igual a menos 4a, ok? Basta multiplicar os dois lados da equação por 2a e, em seguida, por menos 1, nós chegamos aqui em b igual a menos 4a. Em seguida, nós vamos utilizar a informação que o problema nos deu, o fato do segmento OA ser igual a raiz quadrada de 85. Como OA é raiz quadrada de 85 e os pontos O, A e B são vértices de um triângulo retângulo, nós percebemos que OA ao quadrado tem que ser igual a OB ao quadrado mais AB ao quadrado. OA sabemos que é raiz de 85, portanto, OA ao quadrado vale 85. OB,
o comprimento desse segmento é 2, porque o O é a origem, então é o ponto 0, 0. Portanto, AB ao quadrado é 2 ao quadrado, que é 4. Com isso, nós vamos descobrir a medida do segmento AB. Com isso, resolvendo essa conta, nós vemos que AB é igual a 9. Reparem que eu já tomei a liberdade de não colocar o mais ou menos, porque eu já eliminei o menos, uma vez que o AB é um segmento, então ele não pode ter medida negativa, tá certo? Olhando o desenho, nós percebemos que esse segmento AB nada mais é do que o y do vértice. A extremidade dele coincide com o ponto A, e esse ponto A é o vértice. Portanto, projetando este segmento para o eixo y, ele vai nos dar o y do vértice. Eu até poderia usar o fato do y do vértice ser igual a menos delta sobre 4a, mas eu vou fazer aqui de uma maneira mais rápida. Sabemos que o y do vértice é a imagem do x do vértice. Então, para utilizar essa igualdade, para descobrir o y do vértice, eu posso aplicar o x do vértice na minha função. Dessa forma vai sair um pouquinho mais rápido. Vamos observar. Bom, sabemos que a nossa função é da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a y. Nós também já sabemos que esse c vale 13. Igual a y. Agora, nós sabemos que o x do vértice vale 2 e o y do vértice vale 9. Portanto, se eu trocar x por x do vértice, se eu trocar x por 2, o meu y será trocado pelo y do vértice. Então, ele assumirá o valor 9. Então, vai ficar assim. A vezes 2 ao quadrado mais b vezes 2 mais 13. Apliquei o x do vértice e do outro lado apliquei o y do vértice. Isso tem que ser igual a 9. Então, vejamos aqui. 4a mais 2b igual a 9 menos 13. E aqui eu já vou fazer uma substituição. Reparem que nós concluímos anteriormente que b é igual a menos 4a, correto? Bom, nesse caso, eu vou fazer uma substituição. Se b é igual a menos 4a, mais 4a, o seu simétrico tem que ser igual a menos b, tá certo? Então, menos b mais 2b igual a menos 4. E aqui já concluímos direto que b é igual a menos 4. Mas se o b é igual a menos 4 e b é igual a menos 4a, isso nos dá que o nosso a vale 1. Já descobrimos os parâmetros da função, os coeficientes a, b e c. Agora, montamos a lei da função. Então, a nossa função é dada por x ao quadrado, já que o a vale 1, menos 4x, porque o b vale menos 4, mais 13 igual a y. Agora, temos que encaixar uma das alternativas nesta função. Reparem que, para x igual a menos 1, nós temos menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, mais 13. O resultado dessa expressão será 1 mais 4 mais 13, 18. Portanto, o ponto menos 1, 18, pertence a esta função e a resposta correta é a alternativa B, tá certo?
Espero que tenham gostado dessa questão, de fato é uma questão muito interessante. E agora vamos provar o teorema, enunciá-lo e prová-lo. Vamos enunciar então o teorema. Seja ax² mais bx mais c igual a y uma função quadrática, e sejam x1 e x2 pontos pertencentes ao domínio da função. Se f de x1 igual a f de x2 e x1 diferente de x2, então x do vértice é igual a x1 mais x2 sobre 2. Alguns pontos interessantes sobre o enunciado desse teorema. Reparem que x1 e x2 são pontos distintos e x1 e x2 não são raízes. Para ilustrar, eu até peguei uma função cujo gráfico não corta o eixo x, portanto, essa função não possui raízes, ok? x1 e x2 são simplesmente pontos quaisquer do domínio, desde que sejam pontos distintos e com a mesma imagem. Para concluir, quero deixar bem claro que esse teorema vale para toda função quadrática. Esse desenho que eu fiz foi só uma maneira de ilustrar, ok? De maneira nenhuma eu estou provando para gráficos que correspondem a esse desenho. Isso vale para qualquer função quadrática. Ok, pessoal, vamos então à demonstração do nosso teorema. Nós estamos afirmando que x1 e x2 são pontos pertencentes ao domínio da função. Bom, se eles são pontos pertencentes ao domínio, eu posso aplicá-los na minha função. Então, eu posso aplicar a vezes x1² mais b vezes x1 mais c. Esta é a imagem de x1. E eu também posso aplicar a x2² mais b vezes x2 mais c. Esta é a imagem de x2. Mas como as imagens são iguais, por hipótese, vou igualar essas duas expressões. Reparem que, de cara, podemos eliminar o c. Bom, agora vamos trabalhar com o que temos, com o que restou. Vamos reescrever a equação da seguinte forma. A x1² menos a x2². Então, esse termo está agora no primeiro membro, igual a bx2 b menos bx1. Reparem que o que eu fiz foi colocar no primeiro membro os coeficientes a e no segundo membro os coeficientes b. Bom, aqui nós podemos colocar a e b em evidência. Então, temos a x1² menos x2² igual a b, que multiplica x2 menos x1. Aqui nós temos uma diferença de quadrados, e a diferença de quadrados pode ser escrita como o produto da soma x1 mais x2 pela diferença x1 menos x2, igual a b, que multiplica x2 menos x1. Reparem que x1 menos x2 e x2 menos x1 são valores simétricos, ok? De forma que eu poderia colocar o menos 1 em evidência, por exemplo, menos a vezes x1 mais x2. Como eu troquei o sinal de um dos fatores, para compensar, eu troco o sinal do fator que é relevante para mim. Então, x1 menos x2 virou x2 menos x1. É um truquezinho algébrico para a gente poder eliminar x2 menos x1, ok? E aí, reparem que eu posso fazer esse cancelamento, já que eu estou assumindo que x1 e x2 são pontos distintos. Então, x2 menos x1 não é zero. Isso é bastante importante.
Bom, então o que nós temos aqui é que menos A vezes x1 mais x2 igual a B. Já está se desenhando o nosso teorema. Vou dividir ambos os membros da equação por 2. Então, nós temos menos A vezes x1 mais x2 sobre 2 igual a B sobre 2. E agora eu vou dividir ambos os membros da equação por menos A. Ok? Então, note que menos A também é diferente de zero, já que A é diferente de zero. Então, x1 mais x2 sobre 2, que é a média aritmética entre x1 e x2, é igual a menos b sobre 2a. Só que nós sabemos que menos b sobre 2a nada mais é do que o x do vértice. Portanto, nós concluímos que x1 mais x2 sobre 2, a média aritmética entre x1 e x2, é igual ao x do vértice, como nós queríamos demonstrar.